São 7h33. O último censo escolar identificou mais de 38 mil estudantes brasileiros superinteligentes, mas o número é possivelmente bem maior. A superdotação é uma excepcionalidade que recebe pouca atenção e que é vista muitas vezes de forma distorcida. Para falar sobre o assunto, o TNews recebe hoje aqui no estúdio a neuropsicopedagoga Mônica Condessa, que é mestre em educação e especialista em altas habilidades. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, porque são muitas perguntas, mas a gente começa sempre com o básico, né? Em linhas gerais, o que são altas habilidades? Então, é uma inteligência significativamente acima da média, né? Essas crianças, muitas vezes, elas não são percebidas, porque ela passa na escola, às vezes, como uma boa aluna, um aluno que não atrapalha, né? E acaba sendo na escola percebido quando ele incomoda. Então, isso é muito interessante, né? Quando aquela criança não está muito adequada, quando ela termina muito rápido as atividades. E em casa, também é aquela criança que acaba sendo percebida quando ela é mais rebelde, né? Quando ela é a boazinha, quando ela faz tudo que os pais querem, né, ou mandam, ela também não acaba sendo percebida. Então, quando ela tem uma boa memória, né, em casa ela lembra de tudo que os pais falam, na escola também, né? Ela aprende muito rápido na escola, aprende muito rápido em casa. Quando eles são pequenininhos, às vezes a própria fala deles é muito aguçada, né? Quando já são bem pequenos, eles conseguem se comunicar muito bem. A atenção... muitas vezes a atenção ela é muito plena, ela está muito dedicada naquele momento, mas às vezes ela dispersa muito, né? Sendo confundido às vezes com TDAH. Por que é confundido? Porque ela capta muita coisa, né? Ela é uma antena parabólica, então ela busca todas aquelas informações, ela capta tudo que passa perto dela e às vezes é confundido também com outras patologias. Ou seja, não é distração, é falta de interesse porque já entendeu. Falta de interesse, exatamente. Não precisa mais ouvir, é isso, Então, né? imagina, ó, lá na sala de aula o professor fala uma vez, ela já captou. Às vezes ela já até chega com essa informação, tá? Daí o professor repete, porque tem quem não entendeu. Ela já entendeu. Né? Daí o professor faz uma revisão, ela já entendeu. Daí tem a lição da sala, daí tem a lição de casa, daí tem a outra revisão. Quando chega na hora da prova, às vezes ela até tira nota baixa, porque aquilo já está tão... ela passou tantas vezes para aquela informação que às vezes ela deixa batido mesmo. Ou né? seja, a criança com altas habilidades nem sempre é bom aluno. Não, nem sempre bom aluno. Né? Às vezes, quando ele não é bom aluno, os professores têm que estar mais atentos, porque o ideal, né, seria que fosse bom aluno. Só que se a escola não atende adequadamente, os professores não atendem adequadamente, né, porque nós estamos falando em 5% da população, ou seja, mais ou menos em cada sala de aula, 1 ou 2 em cada sala de aula. Se a professora... 5% tem altas habilidades, Sim. Então a gente tem um cálculo muito subestimado do número de superdotados no Brasil, né? Sim. Aproveitando que eu falei superdotados, é a mesma coisa? Altas habilidades e superdotação é a mesma coisa? Então, assim, em 2003, né, mudou para altas habilidades e superdotação. Mudou para altas habilidades, né, em 2003, porque era superdotação. Depois, por referências teóricas, né, mundiais, não existia altas habilidades, né? Então, eles voltaram com a superdotação. Daí ficou altas habilidades / superdotação. Daí a lei mudou de novo. Altas habilidades ou superdotação. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É bem errado até quando as pessoas falam, ele tem uma alta habilidade. Não existe isso. É altas habilidades, superdotação é o nome, não é... ou altas habilidades, ou só superdotação. O nome é esse, né? Você pode até falar um, falar outro, mas significa a mesma coisa. Tá? Pais e mães costumam ser corujas e observam o desenvolvimento das crianças sempre com muito orgulho quando eles avançam etapas. É muito comum a comparação, né, com outras crianças da mesma idade. Nossa, ele é tão esperto, ou ele já faz isso, já faz aquilo. Como ter essa medida de perceber se é simplesmente uma criança com facilidade de aprendizado, né, ou uma criança super inteligente? É que assim, a gente começa por uma questão que é hereditária, tá? Então, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, eles têm altas habilidades de superdotação.
Às vezes, pula uma geração. Na teoria diz que pula uma geração. Eu, em 27 anos, eu nunca vi pular uma geração. É né? mesmo? Então, ou o pai, ou a mãe, ou os dois. E quando os dois são muito inteligentes, parece que dá um salto quântico ali, né? Multiplica, e as crianças são muito mais inteligentes. Então, quando os pais percebem isso, que ele realmente aprende muito rápido, ou ele é diferenciado. Quando a gente compara com outras crianças, a gente percebe um conhecimento, né, uma retenção de informação. Normalmente as informações não são úteis, entre aspas, né? Eles conhecem coisas super aleatórias, né? Umas informações que você fala, sério? Da onde Da tirou? onde você tirou isso, né? Normalmente, quando eles são menores, é esse tipo de informação. Daí eles vão buscando e muito mais, eles gostam, eles são muito curiosos. E quando os pais olham isso, eles já veem que eles convivem com outras crianças, em aniversário, parentes, os familiares, enfim, eles estão vendo essa diferença. Então, normalmente, né, não sei, eu tô tentando me recordar, assim, não lembro de uns pais chegar pra gente, né, lá no consultório, não, meu filho tem e acabando não tendo, né. Geralmente é porque já tem Porque quase ele certeza. já sabe, mesmo porque A ele escola viveu também isso. apoia nisso, né? As escolas, às vezes, a própria escola reconhece e vai Sim. atrás dos pais, né? Hoje mais, né? Como eu trabalho há muitos anos, assim, nós demoramos muitos anos para as escolas começarem a perceber e fazer o encaminhamento, né? Passamos por várias fases. Primeiro, o encaminhamento, não. Então, tem alguma patologia, tem algum problema, né? E daí a gente trazia o laudo, não, ele é só inteligente, né? Hoje não, hoje a escola já consegue encaminhar, porque normalmente é porque ele está dando trabalho, né? Não é porque ele está vendo assim, nossa, ele é um potencial, vamos... Que gênio! Que gênio, vamos ver o que a gente vai fazer. Não, ele está incomodando, né? Ainda, né, espero que em breve, né, a gente mude esse olhar, mas ainda ele incomoda muito, né? A gente não aproveita esse potencial, essa é a verdade. E entra em sofrimento, porque quando é pequenininho, você vai, né, meio que enrolando ali, né? A escola vai, chama os pais, vai empurrando. Só que quando ele começa a entrar na adolescência, daí a coisa complica, porque daí ele entra naquela coisa do não pertencimento. Eu só incomodo, eu estudo, eu não preciso estudar, todo mundo estuda, eu estudo menos, daí eu tiro nota boa. Eu tirava nota boa quando eu era pequeno, agora eu já não tiro, porque daí o que acontece? A atenção e concentração é uma habilidade cognitiva que você tem que desenvolver. Se toda hora a professora explica, eu não preciso estudar, eu não preciso prestar atenção, eu já sei, o que vai acontecer? Ele vai diminuindo essa atenção e concentração, porque ele não vai desenvolvendo. Quando ele chega na adolescência, né, com tudo o que a adolescência traz, e mais a questão a falta de treinamento da atenção e concentração, ele vai começar a ir mal. Então, é muito comum uma adolescente com superdotação e começar a ir mal na escola na adolescência. E, às vezes, até reprova. E daí a gente vai fazer toda uma avaliação, ele reprovou em matemática. Daí é uma habilidade cognitiva que ele é lógico-matemática. Daí começa os conflitos aí. Por quê? Porque não souberam trabalhar durante todo o processo dele. Né? Falando sobre características comportamentais, né, de quem tem altas habilidades, porque a nossa tendência é pensar, não há problema, se é super inteligente, sorte dele ou dela, não é? Mas existem características comportamentais que às vezes fazem com que esse indivíduo tenha problemas. Eu estava lendo sobre questão de distúrbios do sono, às vezes um perfeccionismo, a baixa tolerância à frustração. Quais são essas características que levam ao sofrimento e que podem ser identificadas às vezes tardiamente? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que... todo mundo, né, tem que saber em relação à superdotação é que existe uma questão de agir por extremos. Então, ou ele vai ser muito calmo, ou ele vai ser muito agitado. Ou ele vai prestar muita atenção, ou ele não vai prestar atenção. Ou ele vai ser bastante dinâmico, ou ele vai ter uma tendência a ficar mais quieto, né? Então, assim, ele vai falar bastante, enfim, ele vai ter sempre essa tendência a agir por extremos. A família, a escola, as pessoas que estão ao entorno dele, o ideal é que busque trabalhar um certo equilíbrio nisso,
Porque essa é a tendência. Então, se ele vai falar bastante ou ele vai ficar muito quieto. Então, vai falar, mas qual que é a característica? As duas, desde que ela seja muito intensa. Então, essa intensidade é que causa tudo isso. Então, por exemplo, a frustração, né? Óbvio que ele não vai tolerar a frustração num extremo. Quando você trabalha com ele, ele super lida bem com a frustração. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, não é do euzinho, não é natural dele, tá? Então, a frustração, a rebeldia, né? Eles são revoltados, né? A maioria deles, né? Não, por que eu tenho que estudar isso? É sempre a mesma pergunta. Questionadores. Por que eu tenho que estudar isso se eu já sei, né? Um pequenininho falou esses dias, por que eu tenho que aprender o que eu já sei, né? Eu achei tão bonitinho. Não precisa, na verdade. Não precisa, por que eu tenho que aprender o que eu já sei, né? Então, essa dinâmica da escola vai deixando ele mais revoltadinho, né? Então, até a questão de ordem, né? A família também traz, eles também se questionam, por que eu tenho que fazer, né? Aquele básico, por que eu tenho que arrumar a cama se eu vou dormir, né? Então, eles vão questionar. O papel deles é questionar. E o papel da família e da escola é justamente atender esses questionamentos e argumentar da melhor forma possível. Cansa? Cansa. Dá para desistir? Não. Tem que continuar, né? Um dia passa, um dia melhora, um dia se acalma. Mas se ele se acalmar dentro de um processo evolutivo tranquilo, ok. Agora, se ele se acalmar em sofrimento, engolindo coisas que ele não pode falar, daí entramos na questão do sofrimento. Porque é um desenvolvimento, é uma questão de autoconhecimento que serve para todo mundo, seja ela superdotada ou não, né? É um processo que todo mundo tem que passar, né? Agora, uma questão que as pessoas buscam até na internet, tem uma certa fixação, embora seja uma coisa muito antiga, que é o teste do QI, que eu estava vendo que existe desde o início do século passado. Sim. É uma avaliação que ainda é usada, no que ela consiste e o que significa ter um QI acima do, entre aspas, normal? O QI hoje é uma das medidas, né, eu gosto muito, eu trabalho no consultório junto com uma psicóloga, né, eu sou pedagoga, e nós usamos um dos processos de avaliação, uma das testagens é o QI. Daí vai muito da forma, né? Tem gente que quer só um número, né? A gente utiliza o teste de QI como 14 subtestes das habilidades cognitivas, e a gente percebe, porque daí a gente percebe os altos e baixos, que é próprio da superdotação. Né? Então, por exemplo, tem um teste de coordenação visomotora, né? Então a gente ri, porque é o que dá mais baixo. Porque o que é a coordenação visomotora? Eu olho, retenho a informação e passo para o papel, né? Então, esse processo, eles acabam nesse meio tempo, né? Eles se distraem, eles olham para o lado, daí eles são mais devagar. Então, é um teste que normalmente, se a gente faz uma média, vai baixar o QI. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Se você levar em números, a partir de 130 entra na superdotação. E esse número, é superdotado. Mas não deu 130 ou deu abaixo. Mas você vai ver que são 3 testes, subtestes, que baixa o QI por conta da coordenação visomotora, que, nossa, 98% vai dar baixo. Então, vai da forma como você aplica. Vai confirmando, né, o que você já conhece. Exatamente. Então, não deu muito alto? Não, porque justamente deu baixo o que normalmente eles dão baixo. Então, se você levar da forma qualitativa, né? Deu baixo ali a atenção e concentração. Sim, é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Então, é um teste que eu gosto, porque ele traz informações, porque você tem que desenvolver, né? A minha parte da avaliação é justamente a aplicabilidade do potencial. Então, eu uso através dos jogos as mesmas testagens das habilidades cognitivas do QI, do teste de QI, para ver o que ele aplica. Porque uma coisa é ter o potencial, outra coisa é aplicar. E às vezes saem duas crianças completamente diferentes, né? Fazendo por jogos, não tem uma vantagem aí da criança não saber que está sendo testada? Sim, eles adoram essa testagem. Porque quando né? é um questionário simples, Sim. As pessoas têm a tendência a ficar nervosas, né? Então. Agora, tem alguma chance desses testes de internet terem validade? Então, é interessante, porque eles são bem específicos ali, né? Assim, você pode desenvolver e descobrir tanto a parte do raciocínio lógico, né? Se você vai conseguir ali fazer aquele teste da internet e ter aquela velocidade e tudo mais,
Por ser lúdico, eu acho válido, né? Eu acho Mas não dá legal. um diagnóstico. Não dá nenhum diagnóstico, mas é lúdico. Ok. São 7h48, hora da gente fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta com a conversa. Tem ouvintes pedindo para repetir. Quem é a entrevistada? É a Mônica Condessa. Ela é neuropsicopedagoga, mestre em educação e especialista em altas habilidades. Depois do intervalo, ela vai deixar as credenciais aqui para quem quiser procurá-la. Vamos pro break rapidinho. São 7h50. Eu estou conversando hoje aqui no estúdio com a neuropsicopedagoga Mônica Condessa, ela que é mestre em educação e especialista em altas habilidades, que está falando com a gente, conversando com a gente aqui sobre superdotação. A gente falou sobre sinais, né, que os pais podem perceber nas crianças, sobre a questão do que pode melhorar a partir do momento em que a criança ou o adolescente tem esse diagnóstico, entre aspas, porque não é um transtorno, né? Mas queria ouvir de você, antes da gente falar sobre o seu livro, eu queria ouvir de você uma avaliação sobre como as instituições de ensino no Brasil lidam com essa questão das altas habilidades. Em geral, as escolas estão bem preparadas para trabalhar com essas crianças e adolescentes super inteligentes? A escola, ela vem sendo vencida, né, pelos pais. Não é uma situação, claro, estou falando de uma maneira geral, né? Não é assim, não, vamos desenvolver potenciais. Não existe isso. Existe, assim, uma briga constante, tanto dos profissionais quanto dos pais. Precisa fazer alguma coisa, daí com muito custo eles vão lá, eles se empenham. Tem alguns que já fazem uma sala especial em contraturno, né, para fazer um trabalho com as crianças, mas a gente vê que falta, assim, eles veem a necessidade, mas ainda não consegue desenvolver isso. O que pode ser feito? Porque, por exemplo, a criança que tem o TDAH, geralmente as provas são adaptadas, algumas atividades são adaptadas. Para os superdotados também devem ser? Então, algumas crianças, pelo perfeccionismo, né, pela questão da frustração, como a gente falou anteriormente, às vezes elas não conseguem terminar uma prova. Então, é um encaminhamento também que essa prova seja feita na coordenação, ou até que seja feita através da oralidade, pela questão motora, né, que a gente conversou agora há pouco. Então, existe uma necessidade, muitas vezes, de adaptação. Eles também têm uma sensibilidade quanto à audição, então o ruído da sala de aula incomoda, o ruído da própria cabeça, o brinco também incomoda, né? Então, por vezes, ele precisa... Muito acelerado, ele pensa muito rápido, ele pensa mil coisas, ele fala muito... E, às vezes, até a criança, eles são pequenininhos, pode ser até gago, porque ele pensa muito rápido e não consegue verbalizar. Então, também é uma questão. Tem muita coisa, assim, né? Claro, estou falando de uma maneira geral. E necessariamente o superdotado deve acelerar os estudos? Então, até ia falar isso. Não necessariamente, mas tem casos que a gente precisa fazer uma aceleração, porque ele acaba sendo... fica complicado, né? Porque qual que é o objetivo? Como eu falei anteriormente, qual que é o objetivo da escola? Desenvolver uma série de habilidades cognitivas para que ele vá bem. Se a aprendizagem dele é muito rápida e ele não desenvolve essas habilidades, obviamente ele vai ter problema. Então, a gente tem que entender que o superdotado, ele nunca está adequado, né? Essa é a verdade. Se ele está numa turma, ele não está. Se ele está acelerado, também vai ficar complicado. Porque tem os assuntos, né? Eles às vezes são muito criança. Aí é que tá, né? Tem a questão das habilidades emocionais, sociais e da própria maturidade. Exatamente. Porque pode ser super inteligente, mas continua sendo uma criança, sendo uma criança. Então, daí começa, quando eu falo, me preocupa bastante a aceleração, sempre porque 1 ano dá muita diferença quanto aos interesses dos adolescentes, né? E ele, às vezes, é um crianção, né? Principalmente quando é menino, né? Eles demoram para desenvolver. Então, também é uma dificuldade ali. E a aceleração, o legal ali é o processo todo. Porque você, quando trabalha a aceleração, você ensina a criança a estudar, existe a questão da frustração. Então, eu sou muito contra quando uma escola ou um pai pega essa criança e coloca no outro ano. Porque o processo que é o melhor dele. Porque onde você faz é a questão de ensinar a estudar, da prova, da aceleração, do empenho, da frustração. Então, esse processo é o que vai desenvolver. Então, tudo tem que ser com muito cuidado. E, infelizmente, tem muita gente tirando uma criança de 1 ano e colocando para o outro. E daí vai lá para o consultório, né, depois que
tá tudo perdido. A cabecinha vira uma resgatar confusão. tudo. Daí tem que resgatar tudo, começar de novo. Mônica, você lançou um livro, Altas Habilidades ou Superdotação, ela até trouxe aqui pra gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o livro. Então, o livro, ele tá bem para quem não sabe nada. Não Tem um é pouquinho para de histórico. estudiosos, estudiosos, Não, é tá para bem o público geral. Você senta e lê, ele é um curtinho, porque ele fala das características, algumas intervenções, orientações dos pais, da escola, faz uma questão histórica, né? Porque não é que surgiu agora, né? Fala do teste do QI, fala do desenvolvimento, faz um paralelo com diversos teóricos, mas assim, é muito básico, é para quem não sabe nada, eu falo que é um livro de autoconhecimento mesmo, né? Porque, como eu falei, quando a gente percebe nas crianças, a gente percebe como pais, né? Então, é bem gostosinho. Então, a Mônica trouxe 3 livros aqui pra gente presentear os ouvintes. Nós vamos fazer um sorteio pelo Instagram. Vamos dar o tempo aí para todo mundo participar nos comentários. Então, o post provavelmente entra hoje mesmo. Mas eu vou dar uma semana, tá? Na sexta-feira que vem a gente anuncia o resultado, então, dos 3 livros, Altas Habilidades ou Superdotação, da Mônica Condessa. A gente tem vários ouvintes participando, Mônica, perguntando como entrar em contato com você, como que você atende e como conseguem encontrar você. Tá. Eu tenho o Instagram, altashabilidades.cwb. Pode me procurar por lá, tem algumas postagens, né? E esse é o contato mais tranquilo ali, né? Altas Habilidades. .cwb. Isso no Instagram. No Instagram. Legal. Depois a gente compartilha aqui também no link da entrevista. Como sobrou um tempinho para a gente ainda conversar, eu queria avançar um pouquinho com relação a esse ponto do desequilíbrio entre maturidade e habilidade intelectual. Voltando na questão de acelerar os estudos, pensando nas situações em que sim, recomendado. Como que se avalia essa possibilidade e qual é o acompanhamento que deve ser feito para uma criança que efetivamente pode pular 1 ano, pular 2 anos? Então, voltamos àquele assunto da frustração, né? Então, assim, é o que mais preocupa. Porque, veja, se ele está indo super bem, ele não precisa estudar, ele já sabe tudo, né? Ele já sabe a maioria dos conteúdos, ele aprende muito rápido. Quando ele acelera, ele vai ter o quê? Dificuldade, ele vai ter que estudar, eu brinco, vai ter que colocar o cotovelo na mesa, vai ter que se empenhar. Fazer tudo como os réis mortais. Exatamente. O que acontece? Eu sempre falo, tudo bem, ele não precisa ser acelerado, né? Só que se ele quer fazer uma faculdade de medicina, ele vai ter que se dedicar para estudar, ele não vai saber tudo, ele não vai passar sem uma certa dedicação, né? Então, para isso tudo, ele precisa aprender. E é na hora do momento acadêmico que a gente precisa desenvolver. Porque a escola, qual que é o objetivo da escola? É justamente desenvolver a criança. Se a escola não está contribuindo, a gente tem que repensar, né? Uma vez eu fui fazer uma aceleração e uma professora falou assim, mas você quer tirar o meu único aluno que tira 10? Não tire. E para a gente fechar, a gente ainda tem um minutinho, a questão do diagnóstico tardio. Esses tempos a gente falou sobre autismo e tem crescido muito o diagnóstico do autismo na vida adulta. Com relação a altas habilidades, isso também acontece? Então, da mesma forma do autismo, né? Os pais percebem, né? Que eles são superdotados, tudo que eles passaram, né? E a frase principal que chega pra gente, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri, não quero que meu filho passe o que eu passei. Então essa é a frase, assim, eu falo assim, é muito engraçado, parece que todos eles escutam e eles repetem essa frase, né? Porque eles passaram, eles sofreram, só que eles não sabiam, não tinham, né, tanta informação. E acaba que quando eles vão ver nos seus filhos, eles passaram pelas mesmas coisas. Então, isso é muito interessante. Eles também se encontram e, como eu falo, é um processo de autoconhecimento. Então, você não é mais o esquisito, né? Mas você é uma pessoa extremamente inteligente que muitas vezes não foi aproveitada. Passou, mas é um alívio, né? Se compreender. E muitas vezes os pais daí nunca terminaram uma faculdade, começaram 3, 4 e não terminaram. Por quê? Justamente a questão da frustração, eles mesmos arrumaram desculpas
para não terminar, e depois eles percebem que é um processo que tem que se desenvolver, né? Muito obrigada pelas informações, pela entrevista, foi muito legal. Conversa que fica disponível no nosso canal do YouTube, TNews no Ar, para os ouvintes que não conseguiram acompanhar desde o começo ou que querem assistir de novo ou compartilhar, daqui a pouquinho sobe lá. Esta é a Mônica Condessa, neuropsicopedagoga, especialista em altas habilidades. 8 horas em ponto, hora de encerrar, amanhã às 10 para as 7 tem mais TNews, eu espero por você, ouvinte, até lá.